Agora, o que disse Jesus com relação ao quarto mandamento, que é o tema que hoje vamos estudar? Em Marcos 2, 27 e 28, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Quando questionado a respeito do sábado, Jesus disse para os seus ouvintes: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O que isso significa? Deus, como nosso Criador, sabia que nós, fisicamente, precisaríamos de um dia em 7 para descansar. Então Ele separou um dia para abençoar o homem. Ele não tinha um tempo para ser santificado e cria o homem então para santificar esse tempo. É o inverso. Por causa da necessidade humana é que o sábado foi criado. Então Deus trabalhou 6 e descansou no 7º. Esse 7º dia é o que marca a semana. O sábado foi observado no Novo Testamento, porque ele pode ser visto em todo o Antigo e no Novo. Eu queria ler alguns textos com vocês. O primeiro é Lucas 4,16, depois 31. Lucas 4,16 diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Lucas 4,16 está dizendo que o costume de Jesus era ir para a igreja aos sábados. Alguns podem dizer: não, pastor, ele ia para a igreja no sábado porque ele era judeu, e todo judeu vai. Mas por que então que ele não se submeteu aos outros ritos judeus que todos praticavam e ele não? Jesus não ia à igreja porque era judeu. Ele era judeu, mas ele ia no sábado para a igreja porque era o dia a ser observado. E quando a tradição judaica rompia com a palavra de Deus, Jesus não praticava. É por isso que ele foi criticado, e também seus discípulos, por não participarem de certas tradições judias. Então Jesus caminhava com a religião, de acordo com a Bíblia. Por isso que ele ia. E Lucas 4,31 diz: e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Jesus tinha por hábito guardar o sábado. Jesus alguma vez transgrediu o sábado? Certamente não, né? Se ele tivesse transgredido, cometido algum pecado, ele também precisaria de um Salvador. Olha o que diz a palavra de Deus. Estavam observando a Jesus para ver se curaria em dia de sábado, a fim de quê? Acusar. Veja, para um judeu, dentro das leis que eles mesmos criaram, até o fato de curar no sábado era pecado. Então eles já estavam observando Cristo para ver se Jesus curaria alguém, para acusá-lo de haver pecado. Aí Marcos 3,3 diz: e Jesus disse ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. E olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão foi o quê? Restaurada. O que eles fizeram? Acusaram Cristo de estar pecando porque curava no sábado. E Jesus pergunta: é lícito fazer o bem ou o mal no sábado? E eles ficaram quietos. E Jesus curou o homem no sábado. Quem disse que curar no sábado é pecado? Quem disse que fazer esse bem para alguém seria pecado? Mas veja como era a visão dos judeus a respeito do sábado. Mesmo curar no sábado era uma obra, e isso era pecado. Daí você entende porque eles chegaram a ter 613 leis para se proteger contra um possível pecado. Alguns dizem também: mas o sábado foi cancelado na morte de Cristo. Cristo cancelou o sábado. Então vamos olhar para o apóstolo Paulo, que se converteu 3 anos depois da morte de Cristo. O que é que a Bíblia fala sobre Paulo? Atos 17, 2 e 18, 4. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Atos 18, 4. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Por que é que Paulo, o maior teólogo do Novo Testamento, ainda está guardando o sábado se ele havia sido abolido na cruz? É porque essa ideia não se sustenta. Porque nada foi abolido na cruz. O que se cumpriu na cruz foi a lei cerimonial. Olha o que diz Lucas 23, 54. Era o dia da preparação e começava o sábado.
A Bíblia chama o sexto dia, a sexta-feira, de dia da preparação. Por que recebe esse nome? Porque você tem que se preparar para receber o sábado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo for ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram segundo o mandamento. E você sabe quem é que estava entre essas mulheres que haviam vindo da Galiléia? A própria Maria, a mãe de Jesus. A mãe de Jesus respeitava o sábado. E ela não foi embalsamar o corpo do filho porque era sábado. Ela esperou que o sábado terminasse para que depois do sábado pudesse embalsamar o corpo do filho. Olha o respeito que os personagens da Bíblia tinham por esse mandamento.